É uma alegria muito grande estar com vocês mais um dia na nossa querida Casa de Erasto, nossa casa de amor. É bom olhar para vocês e gostaríamos, Suzana e eu, porque ela é minha parceira de evangelização, que fossem portadores da mensagem desse dia, que é evangelizar com Jesus. Cumprimento meus queridos do lar dos idosos, nossos amores de tantos anos. E assim, evangelizar com Jesus, temos uma proposta melhor do que esta? Acredito que não. Porque evangelizar não é simplesmente na casa espírita, na hora da evangelização. Somos todos evangelizadores em algum momento da nossa vida, da nossa caminhada, todos os dias. Porque sempre estaremos na tarefa de auxiliar uns aos outros. A evangelização das casas espíritas, elas têm demonstrado que na evangelização, como começa na infância, muito tenrinha, ela é o futuro das casas espíritas, do ser que busca essa formação e da sua sociedade, da sua comunidade, onde ele irá trabalhar depois e onde todos nós compreenderemos pelo amor. Mas a evangelização começa muito antes, e com Jesus, com a sua mensagem sempre muito profunda, ao escolher seus 12 discípulos em um monte, perto do mar da Galileia, onde ele orou antes de fazer essa escolha. E nós, espíritas, seus seguidores, também fazemos essa prática, orar antes e depois de cada trabalho que temos. Mas a escolha de Jesus, ela visava um objetivo quando ele escolhe esses 12 discípulos. Ele escolhe para ter aquela grande missão de espalhar a boa nova do Evangelho. Essa era a missão que Jesus, por óbvio, depois a missão ela vai se aumentando. Eu vejo hoje aqui aqueles que evangelizaram conosco há algum tempo e que continuam evangelizando, somando com a gente ainda, porque deixaram só aquela seara para dirigir-se a outra que se fazia mais necessário. E o que é interessante da evangelização é isso. É que os trabalhadores permaneçam o tempo que eles acham que seja necessário. E depois que sigam auxiliando a evangelização da onde eles estão, assim como esta casa, que é preciso a união, família, evangelizadores, mas antes de tudo, a união dentro das ideias, das novas ideias das casas espíritas, que deve ser acolhido pelas casas, pelas suas direções, que aqui, graças a Deus, as portas abertas, a direção oferta um melhor espaço para nós acolhermos esses grupos, e assim temos gratidão por todas as casas que abrem suas portas, seus trabalhadores, os seus frequentadores para fazer a evangelização. Jesus, tendo escolhido os seus 12 apóstolos para esta semeadura tão importante, a nossa missão, ele transfere também para nós essa missão, para todos nós, aonde quer que nós estejamos labutando. Então ele escolhe e dá essa missão para os seus discípulos, de espalhar a boa nova do Evangelho. E em Marcos 16:15, Jesus fala: ide e evangelizai a todas as gentes. Todas as gentes, sem exceção, sem nenhuma marca, sem nenhuma restrição. Mas quem seriam todas as gentes? Todas as gentes somos nós. Ora, recebendo a evangelização no aprendizado, ora, evangelizando.
Mas na casa espírita somos auxiliados pelo ambiente da casa, pela espiritualidade, mas temos a doutrina como foco principal. Mas temos como alicerce o Evangelho. Porque nada que é dito dentro da evangelização, tudo passa por aqui. E a missão, então, ela segue dessa forma. E nós, com a nossa fala, modesta que seja, com o conhecimento singelo, porém com humildade, mas com certeza de que estamos caminhando com Jesus. Gostaria de falar de um dos grandes um toque apenas, né, porque senão ficaríamos aqui por dias, um dos grandes evangelizadores da humanidade, um coração que uniu muitos na seara do Evangelho, uniu corações e continua unindo com suas mensagens deixadas, desde o seu encontro na estrada de Damasco, onde ele teve a grande transformação da sua vida, que foi o grande incentivador, o grande missionário, Paulo, o apóstolo. Ele, quando tem esse encontro, ele já teve a ideia certinha do que era a sua missão, de espalhar a boa nova do Evangelho em números, em outras, ele imaginava grandioso, em outros povos, e ele foi trabalhar junto com os seus pares, com os seus companheiros, e foi fazendo grandes reflexões. Buscou sempre a compreensão da missão que ele trazia no coração, mas trabalhou muito, fez reflexões profundas e traz na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 17, porque Cristo me enviou, não para batizar, mas para evangelizar. Porque para nós, os espíritas, não que a gente seja contra batismo, não temos nada, mas que esses atos que a gente fazia, esses rituais, eles não vão nos salvar, não serão eles. E quando Paulo fala isso para que a cruz de Cristo não seja vã, é porque se nós só nos batizarmos e cairmos no esquecimento, não vai adiantar, nem o batismo, porque não é por ali que nós seremos salvos. Então, Paulo ainda nos faz entender que a transformação, o evangelizar de que ele fala, é através do entendimento do amor e da caridade. Paulo focou no essencial, evangelizar, educando o espírito na prática do amor, da caridade. Levar o evangelho de Jesus aos povos não significa falar palavras rebuscadas, com oratórias complexas, com muita filosofia. Acessível a todos aqueles que buscam esse entendimento, deve ser esta maneira de se expressar. Que a verdade seja sempre simples e acessível. E é assim que nós falamos às crianças, de uma maneira lúdica e acessível. E para que o sacrifício de Cristo não se perca, não perca o seu sentido, ele se perderá se nós não vivenciarmos esse amor através da caridade. Então é isso que Paulo nos trouxe. Evangelizar sempre será um gesto de amor, venha de onde vier, de qual for a voz que vai trazer. A evangelização é vista por nós evangelizadores, futuros evangelizadores que estão aqui, que já começam, como a transformação. Nós sentimos a transformação em nós mesmos, por isso permanecemos por anos. Mas também vemos a transformação daqueles que buscam uma casa, muitas vezes, muito necessitados,
muitas vezes espiritualmente, outro apenas por uma condição do conhecimento da verdade de Cristo. Mas aqui na casa, auxiliados pela espiritualidade, antes disso, de nós chegarmos aqui como evangelizadores, existem grupos de pessoas encarnadas constantemente em estudos, na organização, junto com a espiritualidade desta seara dos trabalhos da evangelização. Acabamos de escolher a frase que será acolhida por toda a evangelização de todo o país, como tema central comemorativo aos 50 anos da campanha permanente da evangelização espírita. O tema será usado para a campanha comemorativa nos próximos 5 anos, que serão de fundamental importância. Nós tivemos a alegria, para mostrar como nós trabalhamos unidos com a federação e com todos os grupos de evangelização, que Santa Catarina foi determinante para a escolha do tema nacional. Foi o que determinou a escolha através da votação. Então, hoje já temos a nossa frase, que foi escolhida. Então, o tema central será: eis que o homem saiu a semear. É um texto de Mateus. Quando as crianças, muitas vezes elas precisam não só do intelectual, mas elas precisam do encaixe com o espírito, para a sua transformação moral, focando sempre viver o amor, trazer o próximo de si, sempre praticando de maneira lúdica atividades que são inerentes às crianças. Aprender, as evangelizadoras, que são também muitas delas pedagogas e que auxiliam nessa organização, não que nós não tenhamos material, porque nós temos um vasto material à nossa disposição, mas aquelas que têm mais essa informação, todos nós trabalhamos primeiro com a pedagogia de Jesus. Não temos outra orientação a não ser sermos esses portadores dessa mensagem. E nós queremos sempre cultivar no espírito da criança esse alvorecer de que eles tanto necessitam, que é a esperança. A esperança na vida, fé na vida, amor na vida, mas sobretudo desenvolver no conhecimento prático, porque as evangelizadoras das salas menores, de crianças menores, elas fazem toda a prática do evangelho nas salas. Depois elas vão para a área externa, onde elas fazem a prática, onde elas vão observando a natureza, porque estamos em tempos de contemplar a natureza. Nós temos essa oportunidade. Florianópolis, essa nossa região é rica em mostrar para as crianças, observar e não mostrar num quadro, como dia desses eu vi. A senhora mostrando o quadro para o neto: olha, esse é o peixinho, esse aqui. Nós temos tudo isso aqui e temos que contemplar na visão da criação divina. E evangelizar não é: eu vou chegar segunda-feira, ligo para a Suzana ou para a Lu, que são minhas parceiras de trabalho, e digo: tens uma história para contar? A contação de história é extremamente importante, bem contada, bem compreendida, mas trabalhada. É preciso que as mãos também entrem em ação. Evangelizar, em todas as etapas que nós temos, existem documentos orientadores, que elas dão todas as diretrizes do que nós vamos fazer. Desenvolver as boas práticas, desenvolver o ambiente espiritual, promover diálogos com eles, bom ouvido de ouvir, porque eles ouvem muito seus coleguinhas. Eles precisam também ser ouvidos. Nós temos materiais riquíssimos, mas, sobretudo, nós trabalhamos muito com o Evangelho, com o trabalho dentro
das missões da evangelização, que são sempre organizadas pela Federação, pela URI, que nos traz um material bibliográfico, e na vivência da Casa Espírita, onde é o melhor local da troca de experiências exitosas entre todos os trabalhadores nesta seara. É transmitindo sempre a transformação através da vivência evangélica, a vivência de Jesus. A criança traz uma vasta bagagem das suas vidas anteriores, só que eles vêm frágeis e pequenos para que eles possam aceitar as nossas conduções, as conduções dos pais, dos familiares e aqueles que têm o direito de educá-los. E eles vêm pequenos também, para que nós possamos aceitar as suas recusas. Muitas vezes eles vão dizer que não. Vamos aceitar as recusas? Não. São nossos filhos pequenos, nossos amores, nossos netos, e por eles serem frágeis, nós seguimos insistindo nessa caminhada para o bem. Então, sempre focando na formação do homem de bem. O amor ao próximo, o amor a Deus sobre todas as coisas, mas amar a si mesmo também, porque não será possível eles amarem a nós mesmos se nós não os ensiná-los a amar eles. Então, eles se amarem, se respeitarem. É mantê-los mais tempo possível dentro de atividades lúdicas. Dentro da evangelização temos muitos objetivos com isso. Então, mantê-los ali e não desafiá-los com tantas atividades que eles já têm diariamente, ao sair de casa para os estudos, para tantas coisas. Então, eles não precisam de desafios, eles precisam de acolhimento, e a casa faz isso. A Casa Espírita e a evangelização, elas fazem isso. Sempre visando que essas experiências que eles têm na casa, eles levarão para a vida futura, mas ainda assim eles vão aproveitar agora mesmo, nessa vida, porque terão uma vida mais leve, mais saudável. E é tão bom quando a gente vê os nossos filhos, as nossas crianças progredirem. E muitas vezes nós nos pegamos dizendo, não, meu filho, meu neto, eles são tão inteligentes. Nós muito espiritualizados, por certo, desafiadores aos extremos, cada vez mais, vem com uma bagagem que nos assusta muitas vezes. E por que nós estamos aqui? Porque nós devemos conduzir toda essa inteligência, toda essa espiritualidade para que eles não se percam. A casa oferece palestras para as crianças que vão explicar sobre espiritualidade, obsessão. O nosso irmão Antônio vai, de novo esse ano, já combinamos fazer, explicando. A gente vai se surpreender, porque muitas vezes é uma pequena fala, é um pequeno encaixe, e tudo segue num ritmo normal, mas é preciso ouvi-los com atenção, porque não vai se espantar, não vai se horrorizar, vai tratar tudo dentro da normalidade. A criança é a divina sementeira. Nós somos os semeadores. Aquele homem que saiu a semear. A sementeira precisa ser preparada. Um canteiro de flores, por exemplo, tem trabalho para todos. Um coloca a terra, outro põe a água, outro põe folha seca, outro põe adubo. Para que, revolvendo a terra, eu consiga lançar boas sementes. Eles são a nossa sementeira. Nós estamos cuidando das sementes que nós colocamos ali. Isso é tudo reflexão para levar para casa. Eu estou colaborando para essa sementeira florir. E a gente, muitas vezes, quer que aconteça um milagre. Traz uma vez na casa espírita, na evangelização, mas não adiantou de nada. Quem planta tâmaras nem sempre irá provar do seu sabor. É preciso ver as sutilezas do aprendizado e não desistir nunca. O que nós temos que ver na evangelização é a continuação da tarefa. Essa é a nossa missão. A criança, então, ela está sendo preparada nessa sementeira divina que nós encontramos.
através das organizações pedagógicas, a pedagogia de Jesus, através dos relacionamentos dentro da casa, dentro dos objetivos, sobretudo com a espiritualidade no alicerce do Evangelho. Sendo assim, vamos lembrar da frase que Marcos nos relata, que no capítulo 8, no versículo 19, então desse Evangelho de Marcos, no momento em que restringiu uma aproximação das crianças, ele diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus, ou o reino dos céus. Além de proteger as crianças, nesse momento Jesus nos deixa a mensagem que é preciso que nós sejamos tão puros quanto uma criança, os puros de coração, para nos aproximarmos mais rapidamente de Deus. E aqui, em cada casa espírita, temos ferramentas importantes e necessárias para fazer isso através da evangelização, que é e sempre será a doutrina da esperança. E por que não desenvolver a doutrina da esperança através da evangelização, para que frutifiquem os bons frutos? Porque temos tudo em nossas mãos para que isso aconteça. Precisamos da união das famílias, da casa espírita e do evangelizador que age nesse momento. Porque tudo é feito com o pensar, o agir e o sentir. Então essa é a missão do evangelizador. E as ferramentas, elas estão sempre disponíveis através dos nossos estudos e da nossa vontade de estarmos aqui. Porque senão para o evangelizador não teria sentido. Ele só vem porque crê. Porque senão nós ficaríamos na zona de conforto, cuidando daqueles que todos têm família, têm filhos, ficam doentes, gostariam de passear, mas dão a prioridade de estar aqui no sábado de manhã na construção do homem de bem. Então vamos falar um pouquinho também do jovem. A juventude, esses queridos jovens que talvez nos ouçam depois pelas redes, na idade hoje a pré-juventude já começa aos 8 e vai até os 16, quem sabe mais. Dos 16 aos 25, eles ainda não estão completamente formados na sua condição física. Então, por isso acontece muitas vezes que a gente diz: meu Deus, como é que pode? Mas tudo é previsível. Para nós, muitas vezes, falta esse conhecimento. Há variações em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Uns se espiritualizam, outros vão para os estudos mais facilmente. Então, nós ficamos muitas vezes com as crianças e os jovens, um puxa de cá e outro puxa de lá. O jovem quer explicar e eu também quero explicar. Ficamos num momento assim de extrema ansiedade, porque nós não queremos soltar a corda e nem eles. Por quê? Sabemos que a gente vai ter quedas. E queridos e queridas, o que nós queremos simplesmente para os nossos jovens é que eles não sofram. Só isso é que nós queremos. E que eles progridam, porque quando nós partirmos não estarão mais sobre as nossas asas. Só isso que nós queremos. E muitas vezes é difícil para eles, né? E nós precisamos entender que eles vão ter sofrimento, que o sofrimento não durará para sempre. Haroldo Dutra Dias, que todo mundo já sabe, aquele grande palestrante, grandioso espírita, nos fala que a educação dos nossos filhos é uma via de mão dupla, onde todos ensinam e onde todos aprendem, visando a construção de pontes, não de muros. É a fala dele. E ainda nós podemos dizer um pouco mais, que dentro dessas duas mãos, na mão de via dupla, temos a mão de via única, onde todos nós devemos passar, que é a via do respeito, que este sim é o fiel da balança de um bom relacionamento, onde nós aprendemos a respeitar e pedimos respeito.
Então o jovem, eles têm uma dificuldade muito grande nessa passagem, nessa dificuldade que eles têm. Porque quando eles ficam jovens, não é que eles não cabem só na roupa. Eles têm a sensação de não caber mais nos mesmos espaços físicos. Eles não se reconhecem. Eles ficam divididos. Ora eles querem voltar a ser criança, ora eles querem assumir a sua condição de adulto, sem muitas vezes nem ter condição de tal. É para isso que nós estamos aí, é para isso que a família está aí. Mas essas crianças, esses jovens, logo, logo vão assumir a sua identidade e vão contar para todos nós por que eles estão aqui. E além disso tudo, vão assumir o seu livre-arbítrio, aonde eles farão as próprias escolhas. E é lá que nós queremos estar, nas escolhas deles, estar participando daqueles momentos em que eles se tornam adultos, responsáveis, olhando as nossas câmaras. Então, essa é a nossa juventude. A doutrina, ela auxilia, oferecendo ferramentas para enfrentar desafios que surgem. A doutrina espírita ensina que as experiências pretéritas que eles trazem devem ser mostradas ao jovem que ele é um ser reencarnante, que tem uma bagagem e que é preciso passar por essas transformações. E aqui, com os evangelizadores, eles recebem todos os ensinamentos para que isso aconteça de uma maneira leve entre todos eles. Os fatores externos também colaboram extremamente para isso. As novas amizades, gera até uma vontade de afastar-se da família, mas não nos assustemos. É só ficar com os olhinhos ali, porque Jesus está no comando, mas a família deve estar atenta e não deixar se perder. Essa juventude de hoje, que está agora lá com seus 18, 20 anos, eles enfrentaram a pandemia, que foi um momento em que aqueles que estavam adolescentes ficaram restringidos. Eles não sabiam nem se relacionar mais. Aparecem as redes sociais através de telas e eles ficam como que bloqueados. Eles não têm muito como sair daquela situação. E quando eles voltam a se relacionar com os grupos que eles frequentavam, eles já muitas vezes nem se reconhecem, porque ficaram transformados. Cresceu o cabelo, né? E Emmanuel nos garante que a evangelização tem a simplicidade do trabalho espírito com Jesus, aonde deve-se usar a força da mocidade para o bem, sobre a luz do Evangelho para a sua transformação futura. E lá a mocidade encontra as idades compatíveis, onde verão que não haverá diferença entre eles. Ali eles ganham a ferramenta para que o próprio Espírito vá se acomodando, e Jesus sempre no leme, e nós, seus familiares, no auxílio. A evangelização, os evangelizadores e a Casa Espírita assume isso, e nós o compromisso de seguirmos documentos orientadores. Jovens espíritas, aproveitem a oportunidade para semear, para cultivar o bem e a sua fé, semeando o amor, a paz, o tempo de aprendizado e construção, guiados por Deus, por seus mentores, que cada escolha moldará o seu futuro. Jovens, acenda a sua luz interna, a sua luz interior que brilhará o seu entorno. E você será a luz que se acenderá nos irmãos, nos companheiros. E aqui na Casa Espírita e na casa que tem o Evangelho como norteador, a luz brilhará em todo o seu entorno e é na comunidade onde eles frequentam. E quando a gente fala em todas essas atividades de evangelização, dá para imaginar que nós vamos ficar aqui a semana, meses, anos. É 1 hora por sábado, mas durante o ano inteiro. Muitas vezes pode faltar, mas quando eles comem
desse sabor eles querem retornar, que é difícil no final do sábado tirá-los daqui, porque temos todas as garantias de uma manhã bonita. E ele sendo o moldador da luz para todos, ele vai conhecer realmente o Evangelho na sua simplicidade, porque os jovens são as primeiras luzes do amanhecer futuro. Aqui nós temos experiências, começou criança, evangelizou com a mãe, com o pai, hoje traz os filhos para a evangelização, onde ele é evangelizador também. E dessa forma, o jovem ele precisa ser ouvido porque ele gosta de comunicação vibrante, porém curta, não quer muito papo, muito, o assunto é aquele, responde aquele, e os evangelizadores já são treinados para isso, então para eles é simplíssimo fazer isso aí. O jovem gosta de trabalho social, trabalhar junto ao povo, fazer campanhas, eles gostam muito, mas para isso a casa está aberta. Os irmãos trabalhadores nos auxiliam, os evangelizadores trabalham. Precisamos da colaboração da família para trazê-los, para eles estarem aqui. Com a gente, ou com quem estiver, né, nem sempre seremos nós. E assim, o convite que fica é para que as famílias tragam seus afetos, seus filhos. Eu gostaria rapidamente de fazer agora aquele bolo assim, trazendo crianças, jovens e nós, familiares, famílias. Quem somos nós na evangelização? Nós temos o nosso grupo de evangelização, onde são acolhidos avós, que nos auxiliam, trazem, o tio, a tia, ou aquele que tem o direito de trazê-los aqui para a evangelização. A família ela é tão importante que Jesus esteve aqui vindo de uma família. Ele veio no lar, no sagrado lar de Jesus, que a gente diz, com Maria, sua mãe, aquela mãe bondosa, mas a mãe que o educava para que ele fosse assumir no tempo certo a sua grande missão. José, o pai silencioso, o pai do trabalho, o pai do exemplo, aquele que era realmente o que cuidava da segurança e era o provedor. E sendo assim, a gente sabe que é preciso, é importante termos uma família. E o grupo da família ele foi construído, ele foi estudado, pensado para a evangelização, para ter dentro do lar a boa nova do Evangelho, para que todos conheçam e todos tenham a certeza desta harmonia que traz o Evangelho. E nós, dentro da evangelização, vemos o quanto é importante quando as nossas crianças sabem que o irmão mais velho está numa sala, que os pais estão na outra. Não é incomum eles quererem olhar na porta para ver se realmente eles estão reunidos, e isso gera um diálogo, indo para casa no carro, gera afastamento das redes sociais. É um momento em que eles confraternizam com a família. E se nós afrouxássemos, se está numa pergunta do Livro dos Espíritos, o que aconteceria se nós afrouxássemos esses laços da família? Então nós voltaríamos à recrudescência do egoísmo, da vaidade, onde cada um pensaria por si. E assim, com a ferramenta do Evangelho, com os estudos que nós fizemos aqui com a família, são temas familiares à luz da doutrina espírita. Então, tudo é alicerçado por um documento, com pessoas capacitadas. E nós todos temos uma família, somos oriundos de uma. Muitas vezes não é aquela que a gente gostaria, o que a gente idealizou, mas é exatamente aquela onde nós viemos resolver e nos harmonizar, resolvendo as nossas pendências. Então vamos cuidar dessa família que nós temos. Não é fácil, muitas vezes,
a gente pensar como que eu faço, não temos problema nenhum. Cheguem aos sábados, às 9h30, que nós estaremos todos aqui para recebê-los. Então, Kardec, Emmanuel e Joana de Ângeles nos deixam umas mensagens curtinhas, que a evangelização na família, ela surge como um caminho para o diálogo da reconstrução moral e é a primeira escola da excelência do amor. Para Kardec, ele diz: em um mundo de constante transformação, a família permanece a base emocional para fortalecer o ser. Sobretudo, prepara os corações das experiências presentes para um futuro que há de vir. Então, segundo Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, lembrando sempre que esta é a primeira porta para a evangelização, a família com o Evangelho. E a evangelização, então, dará só uma sequência. A missão da família, segundo Joana de Ângeles, é onde os espíritos reencarnam para reparar todo o negativo de suas vidas. A evangelização auxilia na recomposição, oferecendo diretrizes. A família é um campo de serviço espiritual, onde cada membro influencia nas vibrações. Nada é fácil. Juntemo-nos para somar, dialogar, para que logo, quando nós estaremos no rol das escolhas dos nossos amores, nós sejamos também os escolhidos. Evangelizar a família é fortalecer laços afetivos, orientar filhos e pais em seus conflitos, oferecer valores, vínculos de confiança, desenvolver sensos de responsabilidade, de confiança, responsabilidade, e lembrar que nem tudo, aliás, tudo é permitido, mas nem tudo nos é lícito. Ensina Emmanuel que ninguém educa se não se evangeliza. Evangelizar criança é investir no futuro da eternidade do espírito. É um projeto de luz, preparados para viver suas escolhas mais saudáveis, emocionais, morais. Já André Luiz diz: evangelizar crianças não é apenas ensinar histórias contadas, mas fazê-los tomar a consciência da empatia, na disciplina, na fé raciocinada e nos valores duradouros. Então, a juventude, crianças, jovens, nas jornadas dos seus desafios, que eles somem seus conhecimentos pretéritos com a evangelização infantil e com a evangelização, todas as evangelizações futuras, para que eles possam florescer. Nos cabe sempre celebrar a tarefa praticada. Evangelizar é manter um espírito saudável, ter um senso crítico, ter um senso de pertencimento e autoestima, auxiliar a nós mesmos nesse mundo moderno e cheio de evoluções, escolher caminhos que são equilibrados, também trazendo práticas. Como lembrar de andar ao ar livre, contemplando a natureza com Jesus e com nossos filhos. A evangelização é sempre harmônica, ela eleva as vibrações, estimula os diálogos. Então, vamos lembrar sempre que a família é o primeiro lugar de evangelizar, mas, sobretudo, é o primeiro lugar de praticar a caridade. Sempre vamos enfrentar momentos difíceis, mas todos juntos chegaremos a bom termo. Eu quero trazer, para irmos encerrando, uma frase que está no Livro dos Espíritos, que é do Francisco de Assis, que nos alerta para que tomem cuidado com a vossa vida, porque muitas vezes este será o único evangelho que muitos verão. É através dos nossos exemplos. Ele quer nos falar sobre os nossos exemplos, né? Então, o tema sempre será tratado com leveza, com compreensão, sempre trazendo o aconchego de um acolhimento. Tratado sempre com empatia, com naturalidade, frases que se ajustam com a sua idade, todos trabalharão com as suas idades compatíveis. Sempre criança de 4 a 6, sempre nessa fase, para que eles não tenham disparidade de conhecimento. Então, com a graça de Deus, nós estamos sendo guiados
auxiliando uns aos outros dentro das áreas, e nós todos pensando em nossa família, da maneira que nós a escolhermos. Isso não tem a menor importância, né? Mas buscando ferramentas, buscando auxílio, aqueles que estão capacitados, tragam temas para a área da família. Estamos contando com um bom número de evangelizadores, mas sempre há espaço para mais um, para aqueles que queiram estar conosco. E nós, pensando em tudo isso, devemos lembrar que um dia, quando nós daqui nos formos e nos encontrarmos com Deus e Ele nos perguntar: o que fizestes com os filhos que eu te confiei? Embora Ele nos conheça, que nós podemos ter a garantia de dizer: eu fiz o meu melhor. Todos estão convidados, então, para a evangelização. Convidem amigos, indiquem para parentes, indiquem os trabalhos das casas espíritas. E assim seremos todos abençoados juntos. Obrigado por me ouvirem. Que assim seja, que tenham um bom final de dia, um bom final do trabalho desta casa.